Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Todo mundo firme? E como é que tá? Muito calor por aí ou não? Bastante calor esses dias, né? Não sei se você gosta de calor. A dica que eu te dou para não sofrer demais com o calor é gostar do calor, não é? Goste do calor e goste do frio. Quem gosta de calor e de frio não vai sofrer nem com um e nem com o outro. Afinal, é tudo bênção do Senhor. O Senhor sabe qual é o momento do calor, o momento do frio, e é tudo bem e bênção que Ele derrama sobre nossas vidas. Então, amém pelo frio, amém pelo calor, porque tudo que o Senhor faz é bom, não é? Tudo que é bom e tudo que é perfeito, como disse Tiago, vem do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Amém por isso? Bom, pessoal, a gente está bem animado aí, nós estamos no último domingo de janeiro, né? E a gente não estamos dando algumas lições que têm um pouco a ver com as lições que nós vamos estudar a partir do próximo domingo. A gente vai estudar uma revista chamada Os Conflitos da Vida. Então, se você não pegou a sua revista ainda, eu recomendo que você vá lá num culto presencial e pegue a sua com a gente, tá bom? Ou se você não vai no culto presencial, então dá um toque, dá um telefonema aí para a Edneia ou para o pessoal, para o seu professor, de repente, não é, da sua classe, e ele te arruma uma revista, tá bom? A gente reserva uma para você, tá joia? Então é isso, pessoal. Nós vamos hoje falar a respeito do conceito de espírito. Na semana passada nós falamos sobre o conceito de coração e na outra semana nós falamos sobre o conceito de alma. A gente está falando a respeito da vida interior. Existem outras palavras, a gente não vai poder falar sobre todas elas, mas há outras palavras que o Novo Testamento usa, como nós, né? A mente, a própria palavra homem interior, que é um termo bíblico, né? E a gente escolheu então esses três, tá bom? Alma, coração e espírito. Então o nosso tema hoje é espírito, e eu espero que você seja muito abençoado e que o seu espírito seja enriquecido com a lição de hoje, tá joia? Então fica na paz do Senhor e vamos então estudar um pouquinho mais a respeito desse tema que está presente tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que é o espírito. Bora lá? Vamos continuar os nossos estudos a respeito da vida interior. Hoje nós vamos falar sobre o conceito bíblico de espírito. Vamos começar pela palavra espírito na Bíblia. Você sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra espírito, como as palavras que temos estudado e as palavras da Bíblia de um modo geral, elas sempre têm uma palavra hebraica e uma palavra grega. Vamos começar aqui pelo hebraico. No Velho Testamento, a palavra espírito é a palavra ruach. Ruach. E no Novo Testamento, espírito é a palavra pneuma. A palavra pneuma é bem conhecida nossa, né? Você conhece, nós já falamos sobre essa palavra num dos domingos atrás. Falamos a respeito do pneu, né? Que a palavra pneuma e ruach significa ar. E a palavra pneu significa ar, aquilo que está cheio de ar. A gente tem um outro exemplo também, quando a gente vai no médico e o médico fala que a gente está com pneumonia. O que é pneumonia? É uma doença relativa à respiração. Pneuma, portanto, é a palavra que o Novo Testamento usa para espírito. O que significa então essa palavra pneuma ou ruach, conforme o Novo ou o Velho Testamento? Essa palavra pode significar várias coisas. Pode significar o vento, ela também pode significar o sopro e também ela pode significar o ar. Vejam que vento, sopro e ar têm basicamente o mesmo significado. É basicamente a mesma coisa, ok? Um exemplo, né, onde podemos encontrar essa palavra, e talvez um ótimo exemplo, é João capítulo 3, versículo 8. Lá, Jesus diz para Nicodemos a seguinte expressão: o pneuma, pnei aonde quer. Você lembra que versículo é esse? Eu vou falar de novo, olha, o pneuma, pnei onde quer. Você já deve saber que esse versículo é aquele famoso versículo onde Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Vento é pneuma e pnei
é a palavra transformada em verbo. O pneuma, pnei, onde quer, ou seja, o vento sopra. Observe que nessa frase nós temos duas traduções diferentes da palavra pneu. A palavra pneuma, né? A palavra pneuma como vento e a palavra pneuma como sopro. As duas estão presentes no mesmo versículo, ok? Vamos falar então sobre o ser humano como ruach ou como pneuma. Nós poderíamos falar muito a respeito do Espírito Santo, né, que também é chamado de pneuma, mas o nosso objetivo é falar do ser humano. Bem, a ideia de que o ser humano ele é um pneuma ou um espírito, ou de que uma parte dele é espiritual, vem de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lá em Gênesis diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Uma coisa importante a respeito desse versículo é que a palavra ruach, ela não aparece nesse versículo. Aqui não tem a palavra sopro, aqui o verbo soprar que aparece e fôlego, elas são traduções de outras palavras hebraicas. Mas essa palavra, o ruach, ela vai aparecer nesse mesmo contexto no capítulo 6, versículo 17 de Gênesis. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há ruach de vida. Vejam que lá em Gênesis 2,7 é fôlego de vida e em 6,17 é ruach de vida, ou seja, é o sopro de vida. Agora sim aparece a palavra ruach, portanto, já em Gênesis 6,17, que é a palavra que vai ser usada então no Velho Testamento para a palavra espírito, que vai ser traduzida em português por espírito. Vamos falar um pouco mais sobre o ser humano como ruach ou como pneuma. Deus é dono desse sopro, desse ruach. Você viu que quando Deus criou o homem, ele soprou no homem. Então o sopro veio dele. Ele é o dono do sopro. O sopro é de Deus, porque o próprio Deus, como nós sabemos, ele é espírito. Lá em Números capítulo 27, versículo 16 diz que o Senhor, Deus dos ruach de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação. Vejam que Deus é chamado em Números 27, 16 de o Deus dos ruach, ou seja, o Deus dos espíritos. O espírito é uma parte que está em nós, mas ela pertence a Deus, ela é de Deus. Quando Deus criou o homem, ele emprestou isso para o homem. Ele soprou nas narinas do homem e emprestou para o homem o seu próprio espírito. Mas ainda que esteja no homem, Deus continua sendo o dono desse espírito. E mais do que o dono, é Deus quem mantém esse ruach no homem. Vejam lá o que diz Jó, capítulo 34, versículo 14. Se ele retirasse para si o seu ruach e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Aqui Jó está dizendo que o homem só está vivo porque Deus o mantém vivo. Deus mantém no homem o seu próprio ruach, o seu próprio fôlego ou o seu próprio espírito. De alguma forma, a vida do homem, a vida enquanto espírito do homem, ela só existe, ou o homem só está vivo, porque Deus mantém esse homem vivo com o seu espírito ou com o seu ruach. Qual é o sentido de ruach, então, como nós estamos falando? Ruach, no Velho Testamento, ou pneuma, no Novo Testamento, é então o elemento que Deus colocou no homem. O que significa isso? Significa que o ser que tem esse ruach, ele é mais do que uma psique, uma alma. Ele é um ser humano racional. Você vai se lembrar que quando nós estudamos o conceito de psique, nós dissemos que a psique é a vida física do homem. Pois muito bem, o homem tem mesmo uma vida física, mas ele tem mais do que uma vida física. Ele tem um ruach, mais do que uma psique. Ele tem um espírito, mais do que uma alma. Ele tem um espírito. Portanto, ele é um humano racional. A sua racionalidade, podemos dizer, a sua humanidade, ela consiste no fato de que esse homem tem um ruach. Muito mais do que o fato dele ter uma alma, como nós vamos ver daqui a pouco, que até os animais possuem uma alma.
Mas o homem, além da alma, ele possui também um ruar, ou seja, um espírito que vem de Deus. Como é que Deus fez? Ele pegou uma matéria morta, o texto fala que ele pegou do pó da terra, e depois ele pega essa matéria morta e ele então coloca nessa matéria o espírito, ou seja, o pneuma ou o ruar. O espírito é colocado, portanto, na matéria morta, no pó da terra. E o que acontece quando Deus faz isso? Quando ele faz isso, o homem se transforma em alma, ou psique, ou nefesh, como nós vimos no nosso penúltimo estudo. Vejam que Deus toma a matéria, dá para a matéria o espírito, e a junção de matéria com o espírito de Deus, então, resulta em uma alma, ou em uma psique, ou seja, uma alma vivente. Ruar, então, ou pneuma, ruar no velho, volto a repetir, e pneuma no novo, é a parte do ser humano, então, que mais se parece com Deus. Porque, na verdade, é a parte que foi dada por Deus, é o espírito que Deus deu ao homem. Portanto, podemos dizer que o espírito, ou pneuma, ou ruar, é a imagem de Deus no homem. Você já deve ter ouvido falar que o homem é a imagem de Deus. O homem não é a imagem de Deus pelo fato dele ter matéria, nem pelo fato dele ter uma alma, que na Bíblia é a psique ou a nefesh, no Novo ou no Velho Testamento. Mas o homem é a imagem de Deus principalmente por causa dessa bola do meio, o círculo do meio. O homem é espírito. O espírito, portanto, é a imagem de Deus no homem, porque é de fato o elemento de Deus no homem. Ok? Existe uma discussão que é bem famosa, vocês devem saber sobre isso, a respeito da composição do homem ou a constituição do homem. Se o homem é corpo, alma e espírito, ou se o homem é só corpo e espírito. Isso é chamado de dicotomia e tricotomia. A tricotomia, ela diz que o homem é formado de corpo, alma e espírito. E a dicotomia, ela diz que o homem é formado apenas por uma entidade espiritual, seja o espírito ou a alma, e uma entidade material, que é o corpo. Eu quero dizer aqui para vocês e adiantar que eu não sou tricotomista, eu sou dicotomista. Eu coloquei 3 círculos ali e isso pode fazer parecer que o homem ele é triplo, não é? Eu não estou dizendo que o homem é triplo, tá joia? Eu mesmo não penso assim, eu sou muito mais voltado para a dicotomia, de que o homem tem apenas um lado espiritual e um lado material. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não é o nosso assunto, só para saber que eu sou um dicotomista, tá joia? E uma outra coisa importante também é o fato de o animal não ter o espírito. O animal ele pode ter até uma alma, mas ele não tem um espírito. Por quê? Porque o animal não tem aquilo que foi dado por Deus, essa parte que é divina, essa parte que é de Deus e que foi dada ao primeiro homem e que foi dada então para toda a humanidade. O animal não tem isso. Como o animal não tem espírito, uma vez que a sua alma se vai, ou a sua vida se vai, ele perde a sua vida, ele deixa de existir simplesmente e a sua vida se vai. Assim como a nossa vida, né? No sentido de alma, ela também se vai. A gente só continua vivendo porque a gente, além da alma, a psique, a gente tem também o pneuma, ou seja, o espírito. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre psique, nefesh, e a relação entre o pneuma, ruar. Você vai lembrar que psique ou nefesh é alma, nós já falamos sobre isso na penúltima lição. E pneuma ou ruar é o espírito. Vamos ver a diferença então entre um e outro. O psique ou nefesh ou a psique ou nefesh é a vida física. A alma humana nada mais é do que a sua vida física, o fato dele estar vivo simplesmente. Já o pneuma é a sua vida espiritual. É uma vida dada por Deus que muito mais do que simplesmente estar vivo, faz do homem uma criatura espiritual. O nefesh ou a psique, até os animais e as plantas têm. Os animais são vivos e as plantas também são vivos. Podemos dizer que nesse sentido eles têm uma psique, ou seja, eles têm uma alma. Claro que não uma alma tão desenvolvida quanto a alma do ser humano, mas eles têm uma alma já que estão vivos, não é verdade?
Já o pneuma é muito mais do que simplesmente a vida. Significa ser um ser humano. Mais do que ser vivo, é ser um humano. Essa alma que está em nós, quando adquire o caráter de espírito ou de pneuma, ela adquire também o caráter humano. Nós somos seres humanos, muito mais do que estarmos vivos. Por isso a psique ou a nefesh, ela pode ser perdida. Aqui a palavra é pedida, não é? Esquece isso, tá bom? Ela pode ser perdida. Nós podemos perder. Aliás, até devemos. Jesus disse que devemos perder a nefesh ou a psique para podermos ganhar a própria vida, não é verdade? Podemos perder a vida, não há problema. A vida animal, ela pode ser perdida, mas o pneuma ou o ruach, ele não pode ser perdido. Não pode ser perdido porque é o elemento de Deus em nós. Ele nunca se dissolve. A vida se dissolve quando o corpo se dissolve. Mas o pneuma, ou seja, esse eu que nos foi dado por Deus, ele não pode ser perdido. Ele continua vivendo mesmo quando a alma se perde ou quando a alma morre. Lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 diz: "E o pó volte à terra como era, e o ruach volte a Deus que o deu." Vejam que o pó volta à terra, ou seja, o corpo morre, e o ruach volta a Deus. Por que o ruach volta a Deus? O ruach volta a Deus porque ele foi dado por Deus. Então ele volta para Deus, ele fica com Deus, ele continua vivo com Deus porque ele foi dado, ele foi emprestado para o homem e, portanto, quando o homem morre, ele volta então para Deus. Ele vai ser devolvido ao homem novamente, porque um dia todos ressuscitaremos, né? Uns para a perdição e outros para a salvação eterna. E, portanto, o ruach, ele volta para o homem e ele há de desfrutar ainda desse ruach. Mas o fato é que quando morremos, então ele volta para Deus, como disse o autor de Eclesiastes. Pneuma, então. O que é pneuma? Pneuma, como já dissemos, é a imagem de Deus no homem, porque foi dado ao homem por Deus e, portanto, é a imagem de Deus no homem. O que significa isso? Em teologia, nós dizemos que isso significa três coisas. Que o homem tem três capacidades, ou três faculdades, né? Como a filosofia gosta de falar. O homem possui três faculdades. A faculdade de pensar, e isso é algo que Deus colocou no homem e somente no homem. A faculdade de sentir, apenas o homem pode sentir, um animal não pode sentir, ele não tem sentimentos, e um animal não pode pensar. O animal ele age por instinto e não por sentimento. Apenas o homem pode ter um verdadeiro sentimento. E também a capacidade de querer. São as três capacidades que Deus deu ao homem quando deu ao homem o espírito. E são capacidades inerentes ao espírito, já que podemos falar que espírito significa nada mais do que humanidade. A capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de querer. Lembrando que o querer é a nossa vontade. Essas são capacidades que estão em Deus também. Deus também tem a capacidade de pensar, de sentir e de querer. E de certa forma ele deu isso ao homem. É claro que em Deus essas capacidades ou essas faculdades são perfeitas. E no homem elas não são tão perfeitas assim, né? Todos nós temos dificuldades e temos aí, a gente vai meio que aos trancos e barrancos com essas três faculdades, mas de qualquer modo elas estão presentes em nós, assim como estão presentes de forma perfeita no ser de Deus. Então o que é o pneuma? O pneuma é esse eu interior do ser humano. Esse eu que tem essas três capacidades. Esse é o pneuma ou o espírito humano. Podemos dizer também que o pneuma ou o espírito, ou o ruach do Velho Testamento, ele é a autoconsciência do homem. É o homem pensando em si mesmo. É o homem sabendo que ele é um ser humano e podendo refletir nesse fato, sentindo esse fato, desejando inclusive este fato. Este é o pneuma. O pneuma é a nossa autoconsciência, a consciência de ser presente apenas no homem. Vamos falar então sobre essas três capacidades que estão presentes ou que são atributos do pneuma ou do espírito humano. Nós falamos que é dos sentimentos,
é do querer e também é do sentir, tá bom? Vamos começar pelos sentimentos, tá bom? Pneuma como sede dos sentimentos. Lá em Juízes capítulo 8, versículo 3 vai dizer o seguinte: então a sua ruach se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Aqui significa a raiva. A ruach se abrandou significa que a raiva se abrandou. Ele estava com raiva e então a raiva se abrandou. Vejam que a raiva, ela é o ruach, ela é o espírito. Por quê? É um sentimento que é próprio do homem. O animal não pode ter raiva. Ele pode certamente agir por instinto, né, para se defender, mas um animal não tem raiva no sentido humano, né, uma raiva racional, tá certo? Isso é um atributo especificamente humano. Ruach aqui, portanto, é raiva. Um outro sentido de ruach está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de ruach, ou seja, atribulada de espírito. Aqui, ruach significa tristeza. Atribulada de ruach, vocês conhecem a história de Ana, ela queria ter um filho e não podia, e por isso ela estava triste. Atribulada de ruach significa estar triste. O ser humano é capaz de estar triste, como também de estar feliz, não é verdade? Ruach aqui, portanto, é a capacidade do espírito de entristecer-se. E também podemos citar Jó, capítulo 7, versículo 11. Lá diz o seguinte: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu ruach. Vejam que aqui o ruach, ele tem a capacidade da angústia, o espírito tem a capacidade da angústia. O espírito, portanto, ele é essa sede de sentimentos. O espírito é este lugar onde nós nutrimos e desenvolvemos os nossos sentimentos. Pneuma ou ruach também é a sede dos pensamentos. É lá que você pensa também. Vamos ver isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 vai dizer o seguinte: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o pneuma do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o pneuma de Deus. Aqui Paulo está dizendo literalmente que o pneuma do homem, ele entende as coisas do homem. Quem é que entende as coisas do homem? O seu espírito. Assim como Deus, as coisas de Deus só são compreendidas pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Paulo está dizendo que vale para o homem a mesma regra que vale para Deus. O homem funciona mais ou menos como Deus funciona, ok? E lembra-se que o Espírito foi dado por Deus. Então o Espírito funciona do mesmo jeito que funciona em Deus. Somente o Espírito pode conhecer e compreender a si mesmo. Isso vale para o homem e isso vale para Deus. O Espírito de Deus conhece o próprio Deus, como o Espírito do homem conhece o próprio homem. O que significa que cada um, em outras palavras, é que sabe de si mesmo e de sua própria vida. Tá certo? Falando um português claro, é isso que o texto está dizendo. É o Espírito que se conhece. Ok? Muito bem. Vamos falar então desse pneuma agora como a sede da vontade e do propósito. Nós dissemos que não apenas o Espírito ele tem sentimentos, mas ele também tem a capacidade de querer ou de ter vontade. Vamos falar sobre essa vontade? Mateus capítulo 26, versículo 41, vai dizer o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O pneuma, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que o pneuma está pronto? Porque o pneuma ele tem uma capacidade de vontade muito maior do que a carne. A carne é fraca. A carne ela vai para qualquer lado que você leva ela. A vontade da carne é uma vontade fraca, mas a vontade do pneuma ou a vontade do espírito ela é forte. É por isso que não devemos confiar na carne, mas devemos confiar no pneuma, no espírito, porque é no pneuma que está o pneuma hagios, que é o Espírito Santo que habita em nosso próprio pneuma. O pneuma, portanto, ele tem uma vontade forte. Vontade é uma característica, portanto, do pneuma. Não se pode controlar a vontade da carne, mas pode-se controlar a vontade do Espírito. Eu posso dizer que a carne ela é incontrolável. Nós devemos, então, tentar trabalhar com o Espírito. É o Espírito que tem que ser
controlado. Se você controlar o seu espírito, muito mais facilmente você vai controlar a sua carne. Lá em Atos capítulo 20, versículo 22, diz as seguintes palavras: Agora eis que eu, constrangido no meu pneuma, vou a Jerusalém. Quando Paulo diz constrangido no meu pneuma, ele está dizendo que ele tem um propósito, uma vontade, um querer de ir a Jerusalém aqui no caso, ok? Paulo está literalmente dizendo que ele tem uma vontade que está no seu pneuma. Eu estou constrangido, ou seja, uma vontade muito forte no meu pneuma, porque é lá o lugar da vontade, né? Constrangido significa ter uma vontade forte. É, portanto, no espírito que a nossa vontade ela se transforma em propósito. É no espírito, observem essa frase, que nossa vontade se transforma em propósito. Você tem uma vontade. Para você transformar essa vontade em propósito, essa matemática, ou seja, essa fermentação da vontade, para que ela se transforme em propósito, ela acontece dentro de nós, em nossos próprios espíritos, ok? Pneuma, vamos falar então de pneuma, já que falamos que o pneuma é aquilo que faz o propósito ou a vontade. Vamos pensar então neste pneuma como uma mentalidade ou como uma atitude interior. O que é então o pneuma como essa atitude interior? Vamos lá então. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: Irá adiante dele no pneuma e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. O que significa essa frase? Ela significa que o pneuma ou o espírito, ela é a nossa atitude interior. É o nosso eu de fato, quando faz aquilo que é próprio de si mesmo. Existem coisas que só eu faço, que ninguém faz. Existem coisas que você faz e só você faz. Outras pessoas não agem como você porque você é um indivíduo. Então você tem um pneuma, ou seja, você tem um espírito que é o seu jeito de ser, o seu jeito de agir. É isso que o texto está dizendo. Irá adiante dele, ou seja, de Jesus Cristo, no pneuma e poder de Elias. Na verdade o texto fala de João Batista, não é? E João Batista é que é o alvo aqui desse texto. Então ele vai no pneuma, ou seja, ele vai numa atitude de Elias. Ele vai agir como Elias agiu. Ele tem mais ou menos uma disposição interior, assim como uma disposição de Elias para fazer o que Elias fez, tá certo? Aqui no caso, converter os corações dos pais aos filhos. Portanto, o pneuma aqui significa essa disposição interior de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, de ir num certo caminho, de ter um certo propósito. Mateus capítulo 5, versículo 3 vai dizer a mesma coisa. Bem-aventurados os humildes de pneuma, porque deles é o reino dos céus. O que significa humildes de pneuma? Significa que o pneuma ele tem uma atitude interior de humildade. É uma disposição interior da pessoa. Ele não está fingindo, a pessoa não está imitando, a pessoa não está enganando ninguém, é a disposição dele, é o que ele é. Percebem? É o que a pessoa é dentro de si, em si mesma. O seu próprio eu é assim. É por isso que o texto fala que bem-aventurados não aqueles que imitam a humildade, ou que simulam uma humildade, mas aqueles que são humildes de pneuma, ou seja, o pneuma é humilde, o eu é humilde, a pessoa em si mesma ela é humilde, é a sua própria atitude interior. E finalmente 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, também vai falar sobre isso. Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e pneuma de mansidão? O que é pneuma de mansidão? É o espírito de mansidão. O espírito de mansidão é uma atitude interior de mansidão, que a Bíblia diz que nós devemos ter, não é? Ou seja, uma disposição interior de ser manso, né? De você não ser estourado, de você ser agressivo, né? De responder de forma agressiva ou de partir para a briga. Não, ser manso é uma atitude que deve ser desenvolvida, é uma atitude interior que eu preciso adquirir na minha própria vida, é uma atitude do próprio espírito e que precisa ser desenvolvida na vida do cristão. Vamos a um outro texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Ora, temos o mesmo pneuma de fé, conforme está escrito. O que é o pneuma de fé? É uma atitude interior voltada para a fé. Nós temos uma atitude interior que se regula pela fé, que age na fé, que é pela fé. Essa é a atitude interior de
de um pneuma, né? Que é uma atitude voltada para a fé, que age pela fé. E age pela fé porque isso é o próprio eu, tá certo? O pneuma de fé é o próprio eu que age naturalmente, porque isso é dele, pela fé, tá certo? Vamos continuar? 2 Timóteo 1,7. O que vai dizer nesse texto? Porque Deus não nos deu o pneuma de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vejam que quando Deus nos deu o espírito, né, de poder, o pneuma aqui é o espírito, o pneuma de poder, amor e moderação, ele nos deu uma atitude interior de poder, de amor e de moderação. A covardia, ela não pertence à atitude interior de um cristão. Não foi dado por Deus. Deus não deu isso. Então, a transformação de Deus em nós, ela faz com que nossa atitude interior, ela seja uma atitude de poder, de amor e de moderação. É uma atitude interior, não tem como imitar, você não simula isso, né? Você simplesmente age assim, porque essa é a sua atitude interior. O corpo segue aquilo que o espírito é. E finalmente, Efésios capítulo 1, versículo 17 vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o pneuma de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo aqui está orando para que Deus nos dê um pneuma de sabedoria e de revelação. O que é isso? O pneuma de sabedoria e de revelação é uma atitude interior de sabedoria e de revelação. É uma palavra muito bela, né, que Paulo descreve aqui nesse texto, que significa, na verdade, que eu preciso ter uma atitude, primeiro, de sabedoria, no sentido de que eu devo ler a palavra, estudar a palavra, ler livros a respeito da palavra de Deus, né? Estudar mesmo com afinco e dedicar tempo à palavra de Deus, mas também de revelação, ou seja, buscar um relacionamento tal com Deus, seja na oração, seja no jejum, seja no testemunho, uma relação com Deus que a verdade me seja também revelada por Deus. Eu não preciso buscar a palavra, ela vem a mim, ela vem como revelação. Então é um espírito que Paulo pede a nós, que tenhamos tanto a disposição para buscar a sabedoria, como também a disposição para se abrir e receber a revelação de Deus. Essa é uma disposição interior, eu tenho que dispor o meu espírito para isso, tá certo? Então, esse é o pneuma, né? O espírito no sentido de uma disposição interior que é voltada então aqui para Deus, para as coisas de Deus e para aquilo que pertence a Deus, tá bom? O pneuma também, ele é o lugar onde nós adoramos e que nós servimos a Deus. É lá no pneuma, é no nosso espírito, no nosso eu. Podemos dizer que o pneuma é um altar que nós dedicamos a Deus mais do que qualquer outra coisa. Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: pois Deus a quem eu sirvo em meu pneuma, no evangelho de seu Filho. Paulo diz, eu sirvo a Deus no meu pneuma, ou seja, no meu espírito. Quando Paulo diz no meu pneuma, ele está dizendo que o seu espírito, o espírito de Paulo, ou seja, o seu eu interior, ele é um altar dedicado ao Senhor. É ali que ele serve, adora a Deus, é no seu próprio espírito, no seu pneuma. Por que o espírito ele é o lugar de servir e adorar a Deus? Primeiro porque ele foi dado por Deus. Deus ele pode ser adorado no espírito porque o espírito é dele. Foi ele que deu o espírito. Lembra? Ele soprou no nariz do homem e deu o espírito ao homem. Então o pneuma é de Deus. Foi dado, portanto, por Deus. O pneuma, por isso, tem a mesma natureza que Deus tem. Porque Deus também é pneuma. Lembra lá em João capítulo 4, verso 24, onde Jesus diz para a mulher samaritana, né? Deus é espírito, ou seja, Deus é pneuma. Se Deus é pneuma e eu também tenho um pneuma, significa que o meu pneuma, que foi dado por ele, tem a mesma natureza que ele. Claro que ele é perfeito, maravilhoso, né? E o nosso pneuma é pequenininho, ele é imperfeito, mas a natureza é a mesma, tá certo? Digamos que eles têm a mesma substância, se podemos pensar assim, e eles se combinam de forma perfeita. Então, o pneuma humano e o pneuma de Deus, por esse motivo, eles se conectam. Deus pode se conectar ao pneuma humano, porque o próprio Deus é pneuma. Ou seja, Deus se conecta ao nosso espírito porque Ele é espírito.
Podemos dizer então que Deus nos deu o Espírito, e nós sabemos agora por que Deus nos deu o Espírito. Ele nos deu o Espírito porque Ele queria um lugar em nós aonde Ele pudesse ter um contato conosco. Este lugar em nós, aonde Deus pode ter um contato conosco, é o nosso Espírito. Nós vamos ver isso ainda de uma outra forma, ainda na Palavra de Deus. Vejam 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17. Ou não sabeis que o que se une à meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só pneuma com Ele. Esse versículo é muito forte e muito profundo. Ele mostra que numa relação sexual, mesmo que seja uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. E a mesma coisa acontece quando você se une com o Senhor. Você se torna um só pneuma com Ele. O seu espírito se conecta com o Espírito de Deus e ambos se tornam um só espírito. Disse do homem e da mulher que ambos se unirão e serão uma só carne. Pois muito bem, isso vale também para Deus. Agora, no lado espiritual, quando nos unimos com o Senhor, que é Espírito, nós nos tornamos um só pneuma com Ele. Que experiência maravilhosa é essa, não é verdade? De você poder se unir com o Senhor e ser um pneuma com Deus. Isso realmente é incrível e realmente é maravilhoso, né? Romanos capítulo 8, versículo 16, vai dizer o seguinte: o pneuma mesmo testifica com o nosso pneuma que somos filhos de Deus. Lembra desse versículo? Ele fala que o Espírito, que é o primeiro pneuma, e vejam que aí ele está com a letra maiúscula, e já na nossa tradução, o Espírito ali está com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. O Espírito, ou o pneuma, testifica com o nosso pneuma que somos filhos de Deus. Por que o Espírito testifica com o pneuma? Por que especificamente com o pneuma? É porque o pneuma pode entender o Espírito Santo. Como o meu espírito é espiritual, a minha natureza, ou a natureza do meu espírito é espiritual, ele tem uma certa conexão com o Espírito Santo, que também é espiritual. E eles se entendem. O Espírito fala, meu espírito pode entendê-lo. É, portanto, uma forma de me conectar com o Espírito Santo, de ter uma relação com o Espírito Santo, de viver uma conexão com o Espírito Santo, e é assim que funciona, portanto, a nossa conexão com Deus. Bem, o que é importante desses estudos, né, que nós estamos falando a respeito de espírito, de pneuma, o que é importante para a nossa revista Os Conflitos da Vida? A primeira coisa que é importante é que os conflitos da vida, eles afetam o nosso mundo interior. O que acontecer no seu mundo exterior, como o coronavírus, por exemplo, ou o desemprego, ou os problemas financeiros, ou problemas de relacionamento, ou problemas na família, esses problemas sempre vão afetar o nosso mundo interior, o nosso eu interior, o nosso espírito. O nosso mundo interior, o nosso coração e o nosso espírito, não tanto a nossa alma, mas principalmente nosso coração e nosso espírito, precisam estar purificados e transformados por Deus. Eu só posso enfrentar as dificuldades e lutas deste mundo se o meu coração estiver realmente purificado e o meu espírito estiver transformado por Deus. Se o espírito realmente estiver possuído por Deus. Nosso espírito precisa ser um lugar de adoração e de serviço a Deus. Eu preciso dispor. Lembra que espírito é uma disposição interior? Pois muito bem, eu preciso criar uma atitude interior, uma disposição interior tal que transforme o meu interior em um lugar de adoração e de serviço a Deus, de modo que o meu interior, o meu pneuma, ele se torne um altar dedicado à adoração a Deus. E finalmente, os conflitos da vida não podem derrotar um espírito que é dedicado a Deus. Se o teu espírito é um altar dedicado à adoração a Deus, então Deus há de proteger esse altar, Ele há de proteger o seu espírito, Ele há de cuidar do seu espírito, do seu coração, para que os problemas, as dificuldades, as lutas da vida não venham tirar esse altar, que é exatamente o lugar onde Deus habita neste mundo, em nosso próprio espírito. O espírito, portanto, é o lugar da habitação de Deus em nós. Eu e você somos a habitação de Deus neste mundo, porque somos espírito, assim como Deus é espírito. Portanto, nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus,
fazendo dos dois um só espírito. Então eu pergunto, que conflito da vida pode derrotar essa conexão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus? Que luta da vida pode ser maior do que isso? Qual é o problema? Qual é o conflito? Qual é a dificuldade que pode quebrar esse laço que existe entre o nosso espírito e o Espírito de Deus? Você percebe que a sua relação com Deus é forte, é poderosa e você pode confiar nessa relação porque Deus está em nós, com o seu Espírito, habitando em nosso próprio Espírito. É realmente incrível que Deus ele tenha colocado em nós um altar que é dedicado a Ele e que todo ser humano tem isso dentro de si. Infelizmente, alguns colocam esse altar, ou seja, o seu próprio pneuma, à disposição de Deus para servi-lo e adorá-lo. E outros não fazem isso. Como se eles pudessem tomar de Deus aquilo que é dele, não é? Aquilo que pertence especificamente a Deus. Eles fazem do seu espírito o que bem querem, vivem como querem com o seu espírito, mas o nosso espírito, na verdade, ele existe em nós para ser um altar dedicado ao Senhor. Isso realmente é maravilhoso e já que é assim, que realmente o nosso espírito, assim como o nosso coração, pertençam a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o nosso coração, o nosso espírito realmente estejam voltados para o Senhor, não apenas nesse dia que é um dia de adoração ao Senhor, mas todos os dias, porque afinal todos os dias são dias em que nós devemos adorar ao nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um domingo maravilhoso e daqui a pouco a gente se vê lá no culto e se você não for no culto, a gente se vê aqui nesse canal, tá joia? Deus abençoe e dê a você uma excelente semana e antes da gente fechar, ora comigo, tá joia? Deus querido, obrigado Senhor, porque o Senhor nos permitiu ter essa lição e o Senhor nos mostrou, ó Deus, que há em nós um ponto de contato contigo. Nós entregamos, ó Pai, esse ponto a Ti e deixamos que o Senhor cuide dele, more nele, habite nele, que seja o Teu altar dedicado para a glória do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos assim. Amém.